Atos capítulo 20. Enfim, chegamos no capítulo 20 de Atos. Iniciamos a exposição deste precioso livro, da preciosa palavra do Senhor, há quase um ano. Foi em fevereiro do ano passado, nós iniciamos lá em Atos 1. E quase que um ano depois nós chegamos ao capítulo 20. E se Deus nos permitir, vamos até o final deste livro, expor até o final deste livro. Atos capítulo 20. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem com atenção, com interesse. Afinal de contas, é a palavra do Senhor para o nosso coração. Como você não acompanharia com atenção? Diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar para a Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como já foi pedido, que o Senhor, ó Deus, agora fale ao nosso coração. Não nos permita, ó Deus, que nada venha nos atrapalhar de prestarmos atenção à pregação da Tua Palavra, àqueles que aqui estão, aos que nos acompanham pela transmissão, que o cansaço, o sono, que nenhuma distração venha nos atrapalhar. Ó Pai, fala ao nosso coração, abençoa a Tua igreja através da pregação da Tua Palavra e que o nome de Cristo seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos gratos. Amém. Eu já contei essa ilustração aqui, talvez mais de uma vez, mas ela se encaixa perfeitamente neste momento. Existe uma lenda, é apenas uma lenda, irmãos, sobre um leilão que houve no inferno, onde as ferramentas utilizadas pelo diabo estavam sendo exibidas. Contudo, escondida num canto à parte, havia uma determinada ferramenta, onde logo abaixo liam-se os seguintes dizeres: não está à venda. Dentre muitas ferramentas, uma delas tinha a placa: esta não está à venda. Por que você não está vendendo esta ferramenta? Perguntou um comprador ao diabo. E então o diabo respondeu: algumas dessas ferramentas, elas são indispensáveis para mim. E essa ferramenta é uma delas. E aí o diabo continuou e disse assim: com esta ferramenta eu posso penetrar profundamente no coração das pessoas, esmagando suas emoções e imobilizando as suas mentes. O nome dessa ferramenta é desânimo. O nome dessa ferramenta é desânimo. Queridos, verdade é que todos nós, por vezes, enfrentamos desânimo. Eu tenho percebido, eu disse isso, não sei se foi na semana passada, tem me chamado a atenção que nós estamos no início de mais um ano e parece que tem tanta gente desanimada por conta
da conjuntura social, econômica do nosso país, por conta de tantas coisas, queridos, de fato o desânimo tem atingido muitas pessoas. Quem de nós nunca ficou desanimado? Nós podemos dizer que é quase impossível viver neste mundo quebrado pelo pecado, como nós falávamos pela manhã, na escola dominical, quebrado pelo pecado, sem experimentar situações nas quais nós somos tentados ao desânimo, ao abatimento. E nós podemos dizer que homens muito piedosos na Bíblia lutaram contra o desânimo. Se os irmãos lembrarem, Jó lutou contra o desânimo. Jó chegou a um ponto de tamanho desânimo que ele desejou morrer. Moisés lutou contra o desânimo, Elias lutou contra o desânimo, Jeremias, basta você ler o livro de Lamentações, você vai ver isso. Lá no Salmo 42, Salmo 43, os salmistas perguntam algumas vezes, fazem a seguinte pergunta: por que você está abatido, ó minha alma? Por que é que você está tão perturbada dentro de mim? São as perguntas feitas pelos salmistas. E normalmente, meus irmãos, o nosso desânimo, ele é causado por motivos diversos, como por exemplo, alguma circunstância angustiante em que nos encontramos, saúde debilitada, seja nossa ou de um ente querido, a zombaria ou ofensa por parte de colegas de trabalho ou familiares, fracasso pessoal traz desânimo, falta de apoio traz desânimo, críticas traz desânimo. Tudo isso, meus irmãos, são motivos de desânimo. E a pergunta que fica é: você está desanimado? É assim que se encontra o seu coração? Vejam, nós estamos no início de mais um ano. E nós fomos chamados pelo Senhor, não para vivermos de qualquer jeito, mas nós fomos chamados, e nós temos visto isso ao longo de todo o livro de Atos, nós somos chamados como Igreja do Senhor Jesus, para sermos testemunhas do Senhor, tanto na nossa cidade, quanto na região em que a nossa cidade está, até os confins da terra. Agora, já imaginaram, meus irmãos, gente que deve ser testemunha de Cristo desanimado? A Igreja do Senhor Jesus desanimada? E quando eu olho para a passagem que nós acabamos de ler, eu aprendo, e eu espero que você aprenda também nesta noite, é o resumo da mensagem desta noite, que o Senhor anima a sua igreja, o Senhor encoraja a sua igreja. E sabe como Ele faz isso? Ele encoraja a sua igreja através das nossas vidas, através das vidas dos membros da igreja e através da sua palavra. Simples assim. Esse é o resumo da mensagem desta noite. O nosso Deus, o Senhor da igreja, é Ele mesmo quem encoraja a sua igreja. E como Ele faz isso? Através das nossas vidas e através da sua preciosa palavra. Nós vamos aprender isso em duas partes. Então, a primeira parte é essa: o Senhor Deus, Ele encoraja a sua igreja através da própria igreja, através das nossas vidas, da vida dos membros da sua própria igreja. Irmãos, nós temos olhado para este precioso livro da Palavra do Senhor, e quando nós vimos nos últimos domingos, desde dezembro e no domingo passado, o capítulo 19, nós vimos, principalmente nos primeiros versos do capítulo 19, como Deus foi abençoando a ponto de que a sua palavra, o Evangelho, o reino foi se expandindo naquela região. Paulo está na sua terceira viagem missionária, ele está em Éfeso, e Deus foi abençoando, de forma que a palavra foi crescendo, o reino do Senhor foi crescendo, a igreja sendo abençoada. E Deus faz isso, meus irmãos, de forma soberana. E Deus faz isso usando o seu povo, como nós vimos em dezembro, eu acho que foi 17 de dezembro, que nós havíamos falado sobre aqui esse início do capítulo 19. E Deus faz isso, inclusive, usando situações adversas. Lembram-se dos chamados filhos de Seva, que nós vimos a partir do verso de número 11? E toda aquela situação serviu para que as pessoas de Éfeso levassem Deus mais a sério. Deus vai conduzindo e Deus vai expandindo o seu reino, usando a sua palavra, usando as nossas vidas, usando situações adversas. Domingo passado, nós olhamos a partir do verso de número 21, e nós vimos como Deus também, de forma soberana, Ele vai também usando as nossas vidas na pregação do Evangelho e vai guardando a sua igreja. Nós vimos que Paulo foi usado por Deus,
E Paulo fez um planejamento de sair ali de Éfeso, e surge um conflito ali, um tumulto ali, e Deus preserva o seu povo. Nós aprendemos, irmãos queridos, no domingo passado, que nos nossos planos, nós devemos fazer nossos planos confiados no Senhor. E não confiar nos nossos planos, mas no Senhor, porque é Ele quem conduz o seu povo. Deus estava conduzindo a Paulo. O fato de Paulo resolver, como diz o texto no verso 21, no seu espírito ir a Jerusalém, não significa que Paulo resolveu da sua própria cabeça, mas foi o Senhor conduzindo a Jerusalém. Tanto é verdade, como nós vimos no domingo passado, que Deus fala com Paulo, Deus aparece para Paulo em Jerusalém, diz assim: como você testemunhou de mim em Jerusalém, importa testemunhar de mim em Roma. Então, queridos irmãos, Deus quem conduz as nossas vidas. Nós que devemos testemunhar do Senhor, devemos estar atentos à voz do Senhor, ao direcionamento do Senhor, para não perdermos tempo. Às vezes a gente fica perdendo tempo. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor e estarmos sensíveis ao direcionamento do Senhor. E vimos também no domingo passado que Deus usa as nossas vidas na pregação do Evangelho, nos conduzindo e nos guardando. O que aconteceu quando surgiu aquele tumulto? Deus guardou, Deus usou a vida de um escrivão para preservar a vida de Paulo e dos demais discípulos. E agora, irmãos, ao adentrar no capítulo de número 20, vejam comigo o verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. E percebam, irmãos queridos, o que diz o texto. O que Paulo fez quando ele chamou os discípulos? Aconteceu aquele tumulto. A turma lá de Demétrio, lá o Zé das Medalhas, eles ficaram indignados por causa da pregação do Evangelho. Eles tinham o coração deles nos lucros que eles ganhavam lá com o templo da deusa Artemis, Diana. Eles estavam afundados na idolatria e na corrupção do próprio coração. E eles criaram um tumulto ali, o estádio ali se encheu e quase que Paulo e os discípulos são mortos. Mas quando Deus usa a vida de alguém que não tinha nada a ver com os do caminho, e Deus faz coisas desse tipo, Paulo, depois de cessado aquele tumulto, como diz o verso, como termina, né, o verso do capítulo 19, no verso 41, quando se dissolve a assembleia, terminado o tumulto, como diz o início do verso 20, Paulo chama os discípulos. E é curioso que Paulo não diz assim para eles: gente, vocês perceberam o perigo que nós passamos aqui? Gente, nós precisamos pensar melhor isso que nós estamos fazendo. Foi por pouco nós não fomos mortos. Gente, vamos pensar melhor, vamos desistir desse negócio? Não, Paulo não faz isso. Paulo, meus irmãos, chama os discípulos, depois de cessado aquele terrível tumulto que Deus os preservou a vida deles, e nos diz o texto que Paulo, tendo-os encorajado. Irmãos, que coisa maravilhosa nós percebemos na palavra do Senhor. O servo do Senhor, ele é um instrumento de encorajamento para a vida dos discípulos. Assim como Deus encorajava através do Espírito Santo a vida de Paulo, Deus usava a vida do seu servo como um encorajador, como alguém que era instrumento de encorajamento para a vida dos discípulos. E, queridos, não tenhamos dúvida, as palavras que Paulo disse àqueles discípulos, Lucas não registrou para nós exatamente o que Paulo falou. Através das epístolas que Paulo escreveu, dá para ter uma ideia. Paulo deve ter falado para eles: gente, o nosso trabalho no Senhor não é em vão, o Senhor está conosco, as nossas leves e momentâneas tribulações, né, que nós passamos aqui, têm eterno peso de glória. Paulo deve ter trazido palavras, meus irmãos, não do tipo, acreditem em vocês mesmos, olha, pensem positivo que nada vai acontecer, nada disso. Paulo certamente apontou para Cristo e disse assim para eles: vamos continuar confiando no nosso Senhor que tem nos guardado até aqui. E certamente aquelas palavras de encorajamento verdadeiro, apontando para Cristo, fizeram toda a diferença na vida dos discípulos. Sabe por que nós sabemos disso? Porque na continuação do livro de Atos nós percebemos que aqueles discípulos não desistiram, eles não desanimaram, eles não voltaram para suas cidades, para suas casas, eles não deixaram de pregar o Evangelho, eles não deixaram de se colocar inclusive em risco, porque eles foram encorajados pelo Senhor, através da vida de quem? De Paulo. Irmãos queridos, percebam que desde Atos 1 nós estamos vendo isso. Jesus estava com seus discípulos até então. Em Atos 1 nós vimos Jesus se despedindo dos seus discípulos. Jesus disse para eles: vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo.
o encorajador, o consolador. E vocês serão minhas testemunhas. E dito essas palavras, diz o texto que Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus. E os discípulos viram Jesus subindo. E os anjos disseram assim como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Jesus subiu, mas ele deixou o seu Espírito. Jesus subiu, mas Jesus deixou a sua igreja. E vocês perceberam, ao longo do ano passado todo nós vimos isso, o que é o livro de Atos dos Apóstolos, senão Jesus continuando a agir, Jesus continuando a realizar coisas maravilhosas, Jesus continuando a fazer crescer o seu reino, através do Espírito Santo e através da sua igreja. E agora, meus irmãos, nós vemos Paulo sendo usado por Deus como encorajamento, como um encorajador. Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, estou desanimado, eu queria que Deus descesse aqui, que Jesus aparecesse para mim, para me trazer uma palavra de encorajamento, para me dar um abraço. Como é que o Senhor tem feito isso? Através da vida dos seus servos. Paulo, meus irmãos, foi um instrumento nas mãos do Senhor para encorajar, para motivar, para animar aqueles discípulos. Então, queridos, a vida cristã envolve encorajamento, é o que nós vemos nesses primeiros versículos. Nós precisamos, de fato, ser encorajados, animados, e vemos Paulo fazendo isso. Paulo faz isso, como nós vimos na vida dos discípulos, e olha o que continua dizendo o texto. Ele então despediu-se e foi para Macedônia, verso 2. Havendo atravessado aquelas terras, olha o que diz o texto, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Você sabe o que é exortação? Às vezes a gente pensa assim, fulano precisa ser exortado, dá a impressão que é algo negativo assim, precisa levar uma bronca. Exortação significa encorajamento. Paulo saiu dali, de Éfeso, ele foi rumo à Macedônia, e diz o texto, enquanto Paulo caminhava por aquelas terras, o que diz o texto? O que ele fez? Ele fortaleceu os discípulos com muitas exortações. Ao longo da sua trajetória, Paulo foi passando, encontrando os discípulos, e ele não chegava e começava a criticar por defeito, dizer assim, gente, olha a coisa está feia, vocês não têm ideia o que nós passamos em Éfeso o dia desses. Paulo não faz nada disso, Paulo os encoraja, Paulo os anima, e assim nós devemos agir. Eu penso, irmãos, que por vezes nós temos sido mais instrumentos de desencorajamento, mais instrumentos de desânimo, dentro da nossa própria casa, dentro da igreja, nesta sociedade, do que instrumentos de ânimo, de encorajamento. Este mundo, o nosso lar, inclusive a igreja, precisa de gente, instrumento nas mãos do Senhor, não para falar mal, não para criticar, não para desanimar, não para pôr defeito. Isso está cheio de gente, os ímpios fazem isso muito bem. Mas este mundo, esta igreja, a nossa casa, precisa de gente para ser encorajadora. E eu não estou dizendo encorajar, como eu disse, com palavras falsas, ou mesmo palavras vazias do tipo, acredite em você mesmo. É um encorajamento apontando para Cristo, é um encorajamento que diz, acredite no Deus que tem todo o poder e que é um Deus amoroso. Acredite, coloque a sua confiança em Cristo. É esse tipo de encorajamento, e era isso que Paulo fazia. Paulo estava para embarcar para a Síria, mas por conta de uma conspiração por parte dos judeus contra ele resolve voltar para a Macedônia, é o que diz o verso 3. E percebam, irmãos, alguns estudiosos, alguns comentaristas colocam que, como Paulo saiu para arrecadar ofertas para levar lá para os cristãos de Jerusalém, que aquele grupo lá de judeus estava querendo pegar aquele dinheiro. Não sabemos, Lucas não entra em detalhes, mas por causa de um perigo, Paulo resolve mudar ali de rota, ele resolve voltar. E o verso 4 nos relata os nomes dos discípulos de Cristo, dos irmãos em Cristo, que resolveram acompanhar a Paulo nesta jornada. E aqui nós temos na nossa igreja muitas irmãs que estão grávidas, muitos casais aí esperando o filho. Fica a dica aqui, percebam os nomes aqui, verso 4. Acompanharam-nos Sópatro, Aristarco e Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. 7 pessoas, 7 encorajadores. Irmão, sabe o que Deus estava fazendo na vida de Paulo, que era o encorajador?
Deus colocava pessoas também para encorajá-lo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, nós percebemos isso, quando ele fala dos servos que ele colocou, Epáfras e outros que Deus colocou na vida dele, que eram encorajadores. Queridos, como a igreja precisa de encorajadores. Como os líderes da igreja, pastores, os presbíteros, os diáconos, precisam de gente para encorajar. Agora, o que muitas vezes acontece é gente que vem só para colocar defeito, para criticar, para dizer, olha, falta isso, o pastor não fez aquilo, fala para os presbíteros, não estão fazendo isso. Gente, qual foi a última vez, deixa eu perguntar isso para você, que você chegou num presbítero da igreja e disse assim, meu irmão, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, vocês têm trabalhado na obra do Senhor, vocês têm agido com zelo para que essa igreja seja uma igreja bíblica, e de fato tem. Qual foi a última vez que você chegou num diácono, os diáconos ficam ali na porta, chegam antes, vão embora no final, e falam assim, meu irmão, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você tem sido um instrumento para que o culto possa ocorrer de maneira tranquila, vocês ajudam nisso, naquilo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chegou num membro do grupo de música? Hoje eles chegaram 5:30, né? Qual foi a última vez que você chegou, olha, eu quero louvar a Deus e dizer que eu louvo a Deus pela sua vida. Você chega antes, você chega 1 hora e meia antes para ensaiar, e você tem sido um instrumento nas mãos de Deus para que eu possa adorar ao Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Agora, qual foi a última vez que você criticou? Presbítero, diácono, pastor, grupo de música. Irmãos queridos, percebam, Deus coloca na vida de Paulo 7 homens encorajadores, que Paulo também era um encorajador. E sabe o que me chama a atenção? Vocês prestaram atenção que cada um praticamente é de um lugar? Mostra, e eu fiquei pensando isso ao longo da semana, estudando esse texto, que às vezes a gente tem dificuldade para encorajar, e a gente às vezes até é seletivo. Olha, eu vou encorajar fulano de tal. Esse eu gosto, eu vou encorajar. Vocês já perceberam que a igreja do Senhor Jesus é composta por gente diferente? Gente de classe social diferente, gente que veio, às vezes até de cidade diferente, gente de cultura diferente. Preste atenção nessa lista aqui, que Lucas registra no verso de número 4. Percebam, era um time multiétnico, gente vinda, nascida em diferentes regiões, cidades e nações. Paulo, por exemplo, era de Tarso. Era a região da Cilícia, atual Turquia. Timóteo, que acompanhava Paulo, era de Listra, né? Era uma região, né, que é antiga, que era localizada na região da Licaônia, onde depois passou a fazer parte do sul da província romana da Galácia, para quem Paulo vai escrever carta. Há também um homem chamado Aristarco e Secundo. Os dois eram de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade na Grécia. Tíquico e Trófimo eram da Ásia, Sópatro de Bereia, ou seja, da Grécia. Lucas, que nos escreveu este livro, que estava ali com a turma, que viu tudo e registrou tudo, era de Antioquia, também na região da Turquia. Gente da Turquia, gente da Grécia, gente da Ásia. Percebam, uma equipe multiétnica, uma equipe de pessoas de regiões diferentes, de culturas diferentes, de grau de instrução diferente. Já pararam para pensar? Paulo havia sido instruído aos pés do grande mestre da época, Gamaliel. Lucas havia estudado medicina, mas havia gente ali que era ex-escravo. Então, gente de classes sociais diferentes. Nós vemos aqui cristãos, judeus e gentios trabalhando juntos, servindo a Deus juntos como discípulos de Cristo. Irmãos, é assim que você tem visto os seus irmãos? Gente que é diferente de você, mas que você deve encorajar, que você deve ser uma bênção na vida dele, não importa a cor da pele dele, não importa a classe social dele, é o seu irmão, e Deus junta pessoas diferentes, de gostos diferentes, de, às vezes até etnias diferentes, culturas e classes sociais diferentes, para que façam parte do mesmo corpo e encorajem uns aos outros. Às vezes nós somos seletivos até na hora de encorajar. Nós temos a alegria de receber nessa noite a nossa irmã Ride. Ride, eu já contei isso algumas vezes, minha irmã, mas eu vou contar de novo. Ride, quando esteve conosco, você trabalhava com gente em situação de rua, uma vez que você veio aqui. Tem quantos anos isso? Uns 8 mais? Uns 8 anos. Ride esteve conosco aqui e, terminado o culto, ela trouxe, né, testemunho, falou do trabalho que ela realizava em São Paulo, com pessoas em situação de rua.
Estávamos na porta, e eu cumprimentando as pessoas, diácono Edson do meu lado, as pessoas foram indo embora, e ela ali conosco. Daqui a pouco desce 2 sujeitos assim, um meio que cambaleando. Você lembra disso, minha irmã? E aí o Edson, mais que prontamente, na hora que eles vieram, a gente fez assim, né? Para eles passarem. Ela pegou e já abraçou os 2 assim, falou, vem aqui. E começou a pregar para eles. Isso foi uma grande lição para nós, eu digo porque o Edson também falou que foi uma lição para ele, porque às vezes nós somos seletivos na hora de pregar o Evangelho, seletivos na hora de encorajar, e se Deus tem pessoas de culturas diferentes, de etnias diferentes, de classes sociais diferentes, de passados diferentes, por que nós vamos ser seletivos? Seja na evangelização, seja no encorajamento. Este time multiétnico aqui, esse time tão diferente, do verso de número 4 nos ensina isso. Então, queridos irmãos, Deus no Evangelho quebra qualquer tipo de barreira étnica, qualquer tipo de barreira social, nacional. A igreja do Senhor Jesus Cristo é composta por pessoas diferentes, e nós temos aqui cristãos, judeus e gentios trabalhando juntos. São pessoas não apenas de etnias diferentes, como eu disse, mas de classes sociais diferentes e culturas diferentes. E vejam, Paulo é um encorajador e tem uma equipe encorajadora. A vida no ministério da igreja envolve confortar. A vida no ministério da igreja envolve encorajar. E a palavra que Lucas usa aqui é a ideia de chamar ao lado, chamar junto, paracaléu. O que Lucas mostra para nós aqui, meus irmãos, é que a vida cristã envolve uma enorme dose de encorajamento, de ânimo, de exortação, de conforto, e nós precisamos ser instrumentos assim. Paulo já havia sido abençoado dessa forma. Deus já havia usado um homem, você deve lembrar disso, nós vimos isso desde o capítulo 4 de Atos, um homem chamado Barnabé. Estão lembrados? Era seu nome Barnabé, natural, de Chipre, também chamado de José. Do quê? Da consolação. Sabe o que é a palavra consolação? A mesma palavra que Lucas está usando aqui. Era um encorajador. É curioso, irmãos, que os discípulos resolvem dar um apelido. Os discípulos não, os apóstolos. Está lá em Atos 4,36, se não me falha a memória. Os apóstolos resolvem dar um apelido para Barnabé. Resolvem chamá-lo de José. Filho da exortação, filho da consolação, filho do encorajamento. Sabe por quê? Porque ele era um encorajador, ele era um consolador. Barnabé, meus irmãos, era um instrumento nas mãos do Senhor, e foi um instrumento, queridos, na vida do apóstolo Paulo. Lembram-se quando Paulo se converteu? O povo olhava assim, os cristãos olhavam assim meio que desconfiados, e eu também teria ficado desconfiado. Escuta, sabe o Saulo, que perseguia os cristãos, que levava gente algemada, que quando Estevão foi apedrejado, as roupas ficaram lá aos pés dele. Ouvi falar que ele converteu. Será que é verdade? Será que não é um golpe dele para prender a gente? Sabe quem foi lá para encorajar, para acolher, para ser bênção? Barnabé. Enquanto muita gente estava com o pé atrás com Paulo, gente que não queria chegar perto, gente que não queria dar a mão e recebê-lo, foi Barnabé que chegou ali, o recebeu, apresentou para os líderes. Irmãos queridos, eis um modelo de encorajamento. Barnabé, filho da consolação. A igreja em seu início passava por várias perseguições, muitos enfrentavam grandes dificuldades, e surge então Barnabé. Quantos Barnabés nós precisamos, quantos Paulos, quanta gente como instrumento de encorajamento, e Deus quer usar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Deus deseja usar a sua vida como um instrumento de conforto, como um instrumento de consolação na vida do seu povo. E como Deus nos encoraja? Usando as nossas vidas, e usando vidas de irmãos nossos para servirem também de encorajadores, gente que conforta, que consola também o nosso coração. A palavra do Senhor, irmãos queridos, nos ensina que nós devemos ser encorajadores. Lá em 2 Coríntios 1, 3-4, Deus é o grande consolador, e Ele nos consola. E é curioso, irmãos, que a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,11, diz assim: encorajai-vos uns aos outros.
E aí fica mais uma vez a pergunta: você tem sido um instrumento de encorajamento? Nós prometemos agora há pouco, não sei se vocês perceberam isso, nós prometemos agora há pouco, diante de Deus, servirmos como instrumentos de encorajamento para a vida da Vivian, para a vida do Everton, para a vida do Felipe. Não foi isso que nós prometemos? Não sei se você prestou atenção quando eu perguntei. Eu perguntei se vocês recebiam e se vocês prometiam ser instrumentos de encorajamento para a vida deles. Pelo menos a maioria eu ouvi dizendo sim. Nós prometemos, agora há pouco, minutos atrás, prometemos que seríamos encorajadores na vida do Everton, para a criação do Jonas, na vida da Vivian, para a criação da Ana Júlia. E é isso que eles vão precisar. Eles vão precisar, não de gente para criticar, para dar qualquer palpite, mas para dizer assim: olha, não desanima não, olha, a palavra do Senhor diz isso, olha, eu estou aqui para orar por você, para caminhar com você. É disso que Vivian, Everton e Felipe vão precisar para a caminhada cristã deles, de uma igreja encorajadora, de irmãos encorajadores. Mas em segundo lugar, irmãos, Deus nos encoraja não somente usando a vida da própria igreja, as nossas vidas, mas Deus encoraja o seu povo usando a sua palavra. Olhem comigo no restante do texto, a partir do verso de número 5. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Trode. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Trode, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Percebam, irmãos queridos, o texto diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. É curioso isso, às vezes até a gente vem perguntar: pastor, mas por que se a Bíblia fala para guardar o sábado, por que nós cristãos nos reunimos no domingo? Bem, às vezes até por uma questão semântica, a gente se apega à palavra sábado, né? Porque nós temos essa palavra na nossa língua, a palavra sábado. Mas lá na Bíblia, quando nós lemos a palavra traduzida por sábado, é Shabat, que significa descanso, é o dia de descanso. Deus havia colocado na sua lei que o povo dele deveria 6 dias trabalhar e 1 dia separar para descansar, porque Deus fez assim. É um dia de descanso. Mas nós, ao olharmos para as Escrituras, nós vemos que no Antigo Testamento o povo era convidado a descansar na promessa do Messias que viria. E nós descansamos no próprio Senhor que já veio. E, curiosamente, nós lemos nas Escrituras que o nosso Senhor Jesus ressuscitou em qual dia? No primeiro dia da semana. Em que dia da semana o Espírito Santo foi derramado? No primeiro dia da semana. Em que dia os cristãos se reuniam para adorar ao Senhor, para partir o pão, participar da ceia do Senhor? No primeiro dia da semana. Então, o domingo é para nós o Shabat, o nosso dia de descanso, por isso que é conhecido como dia do Senhor. E queridos, em que dia qual é o dia da semana que nós somos mais encorajados? Para mim não é a segunda-feira não, apesar de ser o meu dia de folga. Mas qual é o dia que nós somos mais encorajados? Qual é o dia que o Senhor mais encoraja a sua vida, mais te anima? Não é no domingo? Para mim é. Sabe, irmãos, quando eu me reúno com o povo de Deus para adorar ao Senhor, e eu canto com os irmãos, talvez não tão afinados como os demais, e eu adoro ao Senhor juntamente com os irmãos, como Deus me encoraja. Quando eu ouço os irmãos orando, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, queridos, como isso é encorajador. É o dia que o Senhor mais nos encoraja. Ele nos encoraja através das orações dos irmãos, dos testemunhos dos irmãos, da adoração conjunta, da comunhão e da sua preciosa palavra. Ele nos encoraja, queridos, através dos sacramentos. Que encorajamento nós recebemos ao ouvir Vivian, Everton e Felipe professando a fé em Cristo Jesus. Para a minha vida foi um encorajamento. Que encorajamento para a minha vida como pai, vendo Vivian e Everton também consagrando a vida dos filhos ao Senhor.
Isso é encorajamento. E queridos, vejam o que diz mais o texto. Paulo então, que pretendia viajar no outro dia, falava aos irmãos e prolongou a sua mensagem até meia-noite. Irmãos, eu não vou viajar amanhã não, então fiquem tranquilos, que eu não vou prolongar, eu estou olhando aqui o relógio, não vou prolongar a mensagem até meia-noite. Mas Paulo fez isso. E por que Paulo fez isso? Não é que Paulo não considerava os irmãos, pelo contrário. Paulo sabia que muito provavelmente ele não teria mais oportunidade para pregar a palavra para aqueles irmãos. Era gente que, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Hoje seria até mais fácil. Paulo diria, olha, lê isso, eu não vou poder estar com vocês, mas está tudo aqui. Eles não tinham, eles tinham o Antigo Testamento e algumas cartas ali, mas eles não tinham a Bíblia como nós temos completa. Paulo sabia que muito provavelmente nunca mais voltaria àquele local. E sabe o que aconteceu isso? Paulo nunca mais voltou ali. E é por isso que Paulo prolonga a sua mensagem. Paulo sabia que aqueles irmãos precisavam da palavra. Paulo sabia que a maior necessidade daquela gente não era dinheiro, não era saúde, mas era a preciosa palavra do Senhor. A palavra que anima, a palavra que cura, a palavra que traz alegria. A palavra, como diz Davi lá no Salmo 19, a lei do Senhor que restaura a alma. O testemunho do Senhor que alegra o coração. É a palavra do Senhor que, como diz Davi também lá no Salmo 19, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É a palavra preciosa do Senhor. Daí ele prolonga a sua mensagem. E agora percebam, irmãos, que o texto continua e no verso 8 diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde, diz Lucas, estávamos reunidos. Lucas estava ali. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Irmãos, olha que situação terrível. Eutico, que significa afortunado. E não vamos julgar aquele nosso irmão antecipadamente. Alguns já dizem, olha, está vendo? Que deu ele ter ido lá para a janela? Certamente ele queria ficar, como alguns vão para a galeria, não estou dizendo que os irmãos estão na galeria agora, mas eu sei que tem gente que vai para a galeria, né, que vai a um local mais tranquilo para bater papo, para olhar celular. Nem todos fazem isso. Aí eu vou dizer, olha, o Eutico foi lá para a janela porque ele queria mesmo, era descansar. Eutico não estava muito afim de ouvir a mensagem de Paulo, não sabemos. Muito provavelmente aquele jovem devia ter trabalhado muito, estava cansado. Muito provavelmente ele foi sentar na janela, porque o cenáculo era uma sala grande, terceiro andar. Muito provavelmente não havia lugar para ele, num banco, num apartamento. É por isso certamente que ele foi para a janela. E então, vencido pelo sono, ele não aguentou. O que aconteceu? Ele dormiu. Já aconteceu isso com você? Tem alguém dormindo aí? Vê se tem alguém dormindo do seu lado, dá um cutucão. Ainda bem que não tem ninguém na janela, ninguém ali no... Aquele jovem adormeceu e caiu. Eu lembro, não sei se foi um primo meu lá de Minas, eu vou para lá essa semana, eu vou perguntar se foi ele. Mas eu acho que foi ele, Ronan. Ele disse que tinha tido uma vigília na igreja, e depois da vigília teve, eu acho que a escola dominical fizeram vigília do sábado para o domingo, aí é terrível, né? Fazer uma vigília do sábado para o domingo, ato contínuo, ou seja, continuar na igreja, ficou a noite inteira sem dormir, já emenda com escola dominical, culto. E ele disse que ele estava sentado bem do lado do corredor. Eu acho que ele foi na primeira oração, ele fechou o olho, de repente ele caiu por lá, caiu no meio do corredor e falou que ficou com uma vergonha, todo mundo olhando. Acontece isso, irmãos. O nosso corpo, por vezes, é vencido. Não é por desinteresse, por falta de fé, por não querer ouvir a palavra do Senhor, às vezes a gente não aguenta. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você faz no seu domingo à tarde vai fazer toda a diferença para o momento de culto. O que você faz no sábado à noite vai fazer toda a diferença para como você vai prestar o culto no domingo de manhã. Então tem gente que sai e chega tarde, e aí chega no domingo de manhã, não consegue prestar atenção no culto, dorme. Tem gente que passa o domingo, né, fazendo uma série de coisas, não descansa, aí chega à noite, eu estou pregando, a pessoa está assim. A sorte de vocês é que eu não enxergo bem, eu não vejo quem dorme e quem não dorme. Mas o fato é, meus irmãos, que aquele jovem adormeceu, caiu do terceiro andar, morreu, e Lucas era médico. Lucas não se enganou ao dizer que aquele jovem estava morto, como ele diz no final do verso 10. Mas Paulo desceu. Olha o que diz o texto. Paulo agiu como Eliseu, né? Como Elias, como o próprio Pedro já havia agido. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. É claro, irmãos, que quando
O Eutico caiu lá do terceiro andar, caiu ali, morreu. Claro que ficou um alvoroço. Como é que Paulo ia continuar pregando? Não havia condições. Mas Paulo vai lá, e como instrumento nas mãos do Senhor, algo miraculoso acontece. Deus ressuscita aquele jovem. E Paulo diz, gente, vamos ficar calmo, ele está vivo. E olha que curioso diz o texto, irmãos, isso me chama muito a atenção, verso 11. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E ele lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Paulo, irmãos, depois de ter sido um instrumento nas mãos do Senhor para ressuscitar alguém, Paulo sobe e parte o pão. É possível que aqui a ideia seja da ceia do Senhor. E continua a fazer o quê? Pregar. Sabe por que Paulo faz isso? Porque Paulo entendia, não que ele tivesse ignorado o agir do Senhor na ressurreição, mas Paulo sabia que havia algo ainda maior, ainda mais espetacular, ainda mais importante do que a ressurreição de alguém. A pregação, o ensino da palavra do Senhor. E eles não ficam ali falando da ressurreição, não ficam ali falando daquele ato maravilhoso que aconteceu. Paulo prega a palavra. A maior necessidade da igreja não é ver um milagre, ainda que isso seja encorajador, mas a maior necessidade da igreja ainda é da preciosa palavra do Senhor. Há quantas igrejas estão gastando mais tempo buscando coisas espetaculosas, e é gente fazendo todo tipo de coisas estranhas, que nem estão nas Escrituras, e gente procurando por algo extraordinário, e deixando de lado o alimento para a nossa alma, o que de fato encoraja, anima, transforma, que é o santo evangelho, a preciosa palavra do Senhor para o nosso coração. É por isso que Paulo continuou pregando, e Paulo prega até o amanhecer, e aquilo foi uma grande bênção na vida daquela igreja, maior até do que a ressurreição que eles viram. E então termina o texto dizendo, o verso 12, então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente o quê? Olha aí a palavra aparecendo novamente. Confortados, encorajados, animados. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que a palavra faz. Deus, queridos, encoraja o seu povo. Deus tem encorajado o seu povo, não com métodos de autoajuda. Deus tem encorajado o seu povo com esta palavra que anima, que fortalece, que instrui, que transforma, esta palavra, meus irmãos, que aponta para Cristo, e a palavra de Cristo, e que nos faz olhar para Cristo, e que nos anima em Cristo. Esta palavra aqui fala a respeito do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é o Consolador. Lembram-se, Jesus diz lá em João 14 e João 15, nós lemos Jesus falando que Ele iria, mas Ele deixaria o Consolador. Queridos irmãos, nós não precisamos orar dizendo, Senhor, vem até mim me encorajar. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos encoraja através da palavra do Senhor. O Espírito Santo nos encoraja através da palavra que testemunha de Cristo. Nós aprendemos, queridos, nesta noite, que o Senhor tem encorajado a sua igreja, e Ele o faz através do seu próprio povo, um encorajando ao outro. E o Senhor tem encorajado o seu povo, a sua igreja, através da sua palavra. Por isso eu quero deixar para você essas aplicações. Procure ser um instrumento nas mãos do Senhor. Procure ser um instrumento encorajador na vida dos seus irmãos, na vida da liderança dessa igreja. Procure também se deixar encorajar. Não seja do tipo de pessoa, não, eu não quero me envolver, eu não preciso da ajuda de ninguém. Pare com isso, isso é um orgulho diabólico. Eu não preciso da ajuda de ninguém, precisa sim. Se você não precisasse, Deus não teria colocado você na igreja, e você é alguém que precisa dos seus irmãos. E você que me acompanha pela transmissão, que talvez diga, eu não preciso da igreja, eu posso acompanhar de casa, você precisa estar aqui. Nada substitui o culto público, nada encoraja mais o servo do Senhor do que estar unido junto com seus irmãos e adorar a Deus junto com o povo do Senhor, e ouvir da palavra do Senhor e glorificar ao Senhor. Isto é encorajador. Portanto, não deixe de congregar. Diga, Senhor, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu quero ser encorajado pelo Senhor através da vida dos meus irmãos. Leve a sério essa recomendação, essa ordem do Senhor, a começar hoje e até dentro da sua casa. Você, pai, mãe, resolva ser um encorajador, alguém que fala da graça do Senhor. Você quer uma ajuda? Tem um livro da Elyse Fitzpatrick, se não me engano é da editora Fiel, que fala, pais fracos, Deus forte.
Esse é um livro encorajador, que vai te ajudar a ser um encorajador na vida dos seus filhos, pregando o Evangelho para os seus filhos, falando da graça de Deus para os seus filhos. Às vezes nós somos legalistas e nós só cobramos. Resolva ser um encorajador na vida do seu cônjuge, resolva ser um encorajador na vida dos membros dessa igreja, resolva ser um encorajador onde Deus te colocar. Assim como Barnabé foi, assim como Paulo e a sua equipe eles foram, que Deus assim nos ajude.